Bom dia a todos. Em nome do Sebrae Minas e dos esforços conjuntos da Escola de Formação Gerencial e a área de Mercado e Relações Internacionais, vamos dar início à palestra Novos Negócios Digitais, com Derek Van Lowell, da NextWeb, que irá falar sobre inovação, tecnologia e tendências do universo digital. Todos podem se acomodar. Aqueles que tiverem dificuldade com o inglês, pode pegar ali fora o fone, né? Deixar um documento. E vamos aproveitar o dia de hoje. Fiquem à vontade, bem-vindos e uma boa palestra a todos. Por favor, Derek. Uma salva de palmas, por favor. Muito bom dia a todos. Meu nome é Derek Van Loma e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Sebrae e à Escola do Sebrae por terem me convidado aqui hoje para falar com vocês e compartilhar um pouco do meu conhecimento. Eu vou começar me apresentando o que esse holandês está fazendo aqui hoje na frente de vocês, né? Eu imagino que vocês devem estar se perguntando isso. Então, eu quero me apresentar um pouquinho. Eu tenho 26 anos de idade, trabalho para uma empresa holandesa na Holanda chamada The Next Web. E tem alguém aqui na sala que já conhecia The Next Web antes? Que já tinha ouvido falar dessa empresa, pessoal? Já tinha ouvido falar dessa apresentação? Levantem as mãos, por favor, quem já sabia, já conhecia. Muito bem. Bom, eu vejo que tem muita gente que não conhecia a NextWeb, né? O que é ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho mais da NextWeb para vocês e o que a gente faz hoje. Também vou falar um pouquinho a respeito da inovação digital, alguns tópicos que estão bem em moda. Vou falar sobre monetarização, que basicamente são aquelas estratégias de como produzir receita com determinados projetos. E depois vou começar com uma apresentação do que a The NextWeb faz, quais os 4 pilares da The NextWeb e assim por diante. Mas, em primeiro lugar, para responder a pergunta do que é que eu estou fazendo aqui, vou começar. Eu estava trabalhando na Holanda, fazendo uma espécie de um estágio há um pouquinho mais que um ano atrás, 1 ano e pouco. E aí eu conheci a Bruna. A Bruna é minha namorada. E ela estava lá, ela também estava fazendo o estágio dela na Holanda. E a gente se encontrou lá, nos conhecemos, depois de 6 meses ela teve que voltar para o Brasil. E aí eu também tomei a decisão de vir para cá, me senti muito, muito afortunado, porque a maior parte daquilo que a gente faz é online, é um trabalho online. Então, claro, depois de ter acertado alguns detalhes, o NextWeb me permitiu vir para cá, fiquei super entusiasmado, porque eu já conhecia um pouquinho do Brasil, inclusive em 2013 eu já tinha feito um estágio no Rio e o meu português está mais ou menos, mas não está assim tão bom para fazer a apresentação em português não, tá? Mas eu estou trabalhando, estou melhorando, vou fazer umas aulinhas, quem sabe da próxima vez que eu vou falar com vocês eu já vou fazer em português, mas eu espero que a interpretação e os foninhos ajudem vocês a entender, porque eu sei que tem muita gente que às vezes não é totalmente fluente e eu vou falar mais devagar, se estiver rápido demais me avisem, tá bem? E se tiver dúvida também levantem as mãos, porque claro, a minha intenção é deixar isso aqui bem interativo, tá bem? Muito bem, então vamos começar fazendo uma apresentação sobre a NextWeb. E mais uma coisa, se vocês estiverem online e tiverem um Twitter, podem me seguir no Twitter, fiquem à vontade. Também nós temos o próprio canal da The NextWeb, sem ser o meu pessoal, mas tem o canal da The NextWeb com mais de 1,6 milhões de seguidores no Twitter, né? Eu não tenho esse tanto de seguidor não, mas se vocês quiserem dar uma seguidinha em mim, não vou ficar chateado não, podem me seguir, tá bem? Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho da história de como tudo isso começou. E, na verdade, começou em 2006, quando 2 desses co-fundadores, o Boris Feldhusen Van Santen e o Patrick Deleuve, eles em 2006 formaram a sua própria startup e ficaram pensando, bom, como é que a gente pode fundar essa empresa? Então, eles, na verdade, construíram uma ferramenta de plugin para fazer curadoria de notícias. E eles ficavam
ficaram pensando em como é que eles poderiam promover e fazer o marketing dessa startup, fizeram um brainstorming, aí fizeram uma pesquisa e pensaram assim, bom, quem sabe, talvez fosse bom a gente começar a participar de eventos, né? Vamos começar a participar de eventos e vamos nos apresentar para a audiência correta. E aí, rapidinho, eles foram descobrindo que participar de evento custa caro e participar também em concorrência de startup também custa dinheiro, custa caro. Portanto, você começar com um orçamento enxuto não era assim muito sustentável. Eles não tinham, inclusive, verba para poder começar de cara fazendo participação em eventos. Aí começaram a consultar outras pessoas, outros colegas, e eles mesmos começaram a se perguntar por que a gente não começa com o nosso próprio evento. Vamos começar pequeno, vamos convidar outras pessoas, começar a gente da nossa própria rede, do nosso networking. Então, com seu espírito empreendedor, pegaram o telefone e começaram a ligar para um monte de gente. E aí ficaram pensando, bom, o que a gente vai precisar? Nós precisamos primeiro de trazer um âncora, um bom speaker, o fundador da Riot, inclusive, que era um dos grandes editores de uma revista que era bastante carismático, eles garantiram a presença desse cara e isso foi algo que garantiu assim a promoção inicial desse primeiro evento. Então eles começaram bem pequeno. A próxima edição da The Next Web Conference, inclusive foi esse o nome que eles batizaram, The Next Web Conference, foi o nome que eles deram a esse evento, começaram com 200 e poucas pessoas e depois de então, 2 anos mais tarde, eles pensaram, bom, nós já temos esses eventos que são offline, nós estamos criando esse evento que ocorre anualmente e já que esse evento offline está acontecendo, por que a gente agora não investe na comunidade online? E a ideia subjacente a isso foi justamente utilizar o site para poder promover esse evento. Então eles começaram com uma ideia bem tímida, pequenininha, construindo um website para promover eventos e aí ao longo dos anos isso começou a crescer em algo bastante grandioso e atualmente o The Next Web é um dos maiores sites de publicação de empresas e de notícias sobre tecnologia. E mais tarde eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito dos pilares desse negócio. E aqui estão eles, são esses os quatro pilares. Primeiro, essa é uma empresa de mídia, publicação de mídia, nós falamos sobre tecnologia, sobre negócios e sobre cultura, majoritariamente. O segundo pilar é o pilar dos eventos, porque foi assim mesmo que começou, né? Começou com os eventos, então esse ano nós teremos a 11ª conferência em Amsterdã, também temos uma conferência que vai acontecer em Nova York, e o terceiro pilar é o pilar da inteligência, que a gente chama de Index. Eu vou mais tarde explicar isso mais para vocês na apresentação, tá? Mas basicamente esse é o pilar do empreendedorismo. Os fundadores do The Next Web são empreendedores, eles continuam inovando, criando novos projetos, encontrando novas formas de gerar renda, gerar dinheiro com esses projetos. E o quarto pilar são os espaços de trabalho, ou workspaces. E esse daqui é justamente o projeto mais novo deles, com projetos como a Google.com e o próprio Google. E eles estão construindo um super prédio em Amsterdã e a gente já espera que em junho, no verão europeu, isso já esteja aberto, já seja inaugurado. Esse vai ser um espaço em que as pessoas vão poder colaborar e trabalhar como se fosse uma grande comunidade, né, em que as pessoas vêm para poder se conhecer. E a ideia inicial, subjacente a isso, foi de que, por exemplo, quando o Mark Zuckerberg viesse para Amsterdã, essa fosse uma espécie de visita obrigatória que ele tivesse que fazer lá, e sendo não só como se fosse um quartel-general, uma espécie de um escritório central, onde as pessoas tivessem, em última instância, um local em que as pessoas inteligentes pudessem sentar e ter um espaço para se comunicar. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre qual é a visão da The Next Web, quem somos nós e qual que é a nossa missão. Então, o que é que nós acreditamos na The Next Web? Basicamente, acreditamos no seguinte: a tecnologia ela é essencial para o futuro da humanidade e também para transformar o mundo num lugar melhor. Nós acreditamos que a tecnologia é algo extremamente positivo para transformar o mundo num lugar melhor e pelo uso da tecnologia, pelo consumo da tecnologia, existem muitas coisas que são negativas que podem ser feitas com a tecnologia que precisam ser neutralizadas. E
Vocês desculpem, tem um Hzinho faltando ali para o Humanity, mas é porque está escondido do lado de lá da tela, está escrito com H mesmo. Então, só voltando aqui, né, a tecnologia, vocês sabem muito bem que a indústria da saúde ela é totalmente baseada na tecnologia. É isso que faz com que os seres humanos hoje tenham uma expectativa mais longa, que toda a tecnologia está sendo utilizada para inúmeros outros benefícios, em vários outros campos. Então, sem dúvida alguma, é para um mundo melhor. Então, aqui está a nossa visão. A visão da The Next Web é de que há uma grande quantidade de pessoas, um enorme grupo de pessoas que tem um interesse todo especial na tecnologia. Esse grupo ele está em expansão. Portanto, nós estamos enxergando uma grande oportunidade. Essas pessoas têm uma necessidade imensa de informações e nós somos essa empresa que podemos fornecer essas informações. Fornecer as informações não só em forma de dados, mas também em termos de conexões pessoais. Então, nós somos uma empresa de mídia tecnológica focada no futuro e na geração T. E eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não sabem o que é a geração T. Nós já conhecemos inúmeras gerações, como os baby boomers, depois as gerações dos millennials também. A gente está criando essa nova geração aí, que é a geração T. E o que é a geração T, pessoal? A geração T é um grupo de pessoas que está comprometido e que são definidos basicamente pelo seu interesse na tecnologia e não pela sua idade. Então, a maior parte desses grupos e dessa categoria de pessoas são pessoas que estão ali comprometidas e que muitas vezes são determinadas ou pela profissão ou pela idade, etc. Só que esse grupo da geração T é um grupo que é caracterizado simplesmente pelo seu interesse na tecnologia e não pela sua idade ou sua profissão. Então, essas pessoas, elas consomem, compram, desenvolvem, investem em novas tecnologias, se comunicam por elas, se educam, são produtivos, desenvolvem novas ferramentas e também não só isso, se divertem, o que é um fator importantíssimo. Então, essas são algumas das características das pessoas que são abarcadas pela geração T. Não se aplica a todo mundo, é claro, mas na maior parte das vezes, essas pessoas estão quase que o tempo todo conectadas com algum tipo de dispositivo móvel, um smartphone, um laptop, um tablet. São pessoas que normalmente têm uma faixa de renda um pouco mais elevada, justamente por terem esse acesso a todos esses aplicativos. São, mais uma vez, extremamente, digamos assim, já acostumadas a fazerem compras online, são pessoas que têm uma facilidade muito grande para lidar com esses aparatos tecnológicos, né? E tem uma mentalidade bem internacional. A nossa missão é ajudar a geração T a aproveitar ao máximo a tecnologia por meio da sua informação, e é por isso que nós publicamos essas histórias que são marcantes, que são notáveis, e também os insights. Eu vou explicar para vocês também toda essa questão dos espaços de trabalho. E por isso que nós criamos as conferências e os espaços para os eventos, né? Então, nessa missão aqui, nós temos os 4 pilares da Next Web incluídos, e a razão principal pela qual fizemos isso foi justamente para tentar informar e unir as pessoas. Então, essa é a nossa missão, que foi elaborada pelo cofundador e pelo CEO. Nós queremos crescer com base nos nossos 4 pilares, na mídia, nos eventos, com base na inteligência e também no espaço de trabalho. Então, esses são os 4 pilares que nós queremos continuar a inovar e a melhorar e a deixá-los cada vez mais e mais sólidos. E a gente tem essa tendência de continuar a envolver, então é uma curva de aprendizado constante. Nós estamos, portanto, tentando abarcar cada vez mais visitantes aos sites da internet e, claro, tudo isso gira em torno do lucro. A gente quer gerar receita, novas formas e frentes de receita para que as pessoas possam, sim, ter condições de desenvolver novos projetos. Então, mais uma vez, só voltando aos 4 pilares, só para vocês recapitularem. E vocês viram o website, como que era a carinha dele em 2008. Vocês viram que de lá para cá já mudou bastante, e agora esse é
o aspecto que o site tem atualmente, está muito mais clean, com as informações muito mais diretas. Então, na verdade, até está passando por uma atualização nesse exato momento. Então, se vocês entrarem hoje, amanhã já vai estar diferente. Mas a gente nunca recebeu nenhum financiamento de nenhum investidor. Tudo cresceu do começo, a partir da própria empresa, e muito pequenininho até muito grande. Atualmente, nós temos 8 milhões de visitantes que entram no thenextweb.com, o que é muita gente, né? Então, continuamos a crescer muito rapidamente. Aqui, alguns dos dados, nós temos visitantes 8 milhões, mais ou menos 14 milhões de visualizações da nossa página. Em relação à mídia social, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, nós temos 165 milhões de pessoas conjuntamente que estão seguindo e acompanhando a nossa página. E isso é algo que, de fato, pode ser fundamental para a gente criar uma receita, né? Porque se a gente tem um alcance muito grande na base de usuários, isso não é só bom para quem vai fazer propaganda, mas é interessante por uma outra série de razões, e a gente consegue, sim, gerar lucro a partir disso. E agora nós estamos com 196 países que visitam o nosso website. O Brasil, inclusive, é um dos maiores visitantes, né? Aqui, 4% do nosso alcance é na América do Sul, que significa que temos muito que crescer aqui ainda. E uma das barreiras, né, com as quais nos deparamos é justamente que tudo que nós publicamos é em inglês. E isso aqui no Brasil ainda é um problema para a gente. Mas ainda existem muitas oportunidades, ou seja, as pessoas que começam agora a se informar mais e a ler mais notícias em inglês vai acabar nos beneficiando. A Ásia também, nós temos como um grande seguidor. E, claro, os maiores são, sem dúvida alguma, a Europa e a América do Norte pela linguagem, pelo idioma. Então, aqui nós queremos agora falar um pouquinho mais a respeito das conferências que organizamos. Então, nesse ano, nós estaremos providenciando a nossa 11ª edição, em 26 e 27 de maio, né, a 11ª edição de uma conferência que cresceu de um evento pequenininho, de 100 pessoas, 2 caras muito simples que se uniram ao redor dessa ideia, e a coisa cresceu a um dos maiores festivais, uma das maiores feiras de tecnologia. Nós teremos alguns milhões de pessoas visitando essa feira. E só para vocês terem uma noção, ano passado a gente só usou esse prédio redondo aqui em cima, eram 4.000 pessoas, e agora nós já incluímos vários outros setores desse centro de convenções. Inclusive, aqui embaixo, nós tivemos que abrir para os expositores. E nós estamos aí, basicamente, com 7 sessões, né, divididas aí nos mais diversos campos da tecnologia. Aqui estão todos os palestrantes, temos gente da Amazon, do Facebook, do Reddit, do Name It. Temos vários palestrantes que são assim palestrantes de peso, que vão estar ali compartilhando o seu conhecimento e as suas ideias nessa conferência. E também não só, temos uma área de negócios em que as pessoas podem fazer suas exposições, podem abrir ali os seus estandes, e isso é fundamental, não só para a indústria da tecnologia, mas para a indústria do entretenimento e da propaganda. Eu, por exemplo, sou um gerente de desenvolvimento de negócios, então, para as nossas conferências, eu sou uma das pessoas que trabalha justamente com essa questão das parcerias e dos patrocínios. Aqui nós temos, como eu já falei para vocês que eu ia falar antes, sobre o Index, né? É uma plataforma de tecnologia, pode soar um pouquinho complexo, mas, na verdade, eu vou explicar de uma forma bem simplificada para vocês. Isso, basicamente, é o seguinte: as pessoas são inteligentes, mas também precisam de inteligência. Então, há uma diferença entre inteligente e inteligência. A inteligência, ela é a coleta de dados e a utilização dessas informações para uma alavancagem dos negócios que se baseiam nelas. Então, nós transformamos conteúdo em dados. Então, nós tiramos ali aquele conteúdo por meio das notícias online, transformamos em dados que as pessoas podem usar e podem consumir e alavancar aquilo dali para o seu próprio benefício. Como que fazemos isso?
Basicamente, nós pegamos as informações de outras publicações de notícias, né? A The Next Web é só uma delas. Nós temos inúmeras outras que são muito maiores do que a nossa, do que a The Next Web, e que tem milhares de seguidores, né? Que publicam milhares de artigos por dia. Então, o que fazemos? Nós coletamos todos esses dados, e isso é feito normalmente por meio aí de um processamento natural de linguagem e também por algoritmos de aprendizado de máquina, e a gente faz uma espécie de uma varredura da internet. A gente tem ali algumas palavras-chave que são usadas para coletar esses dados da internet. A gente traz tudo isso, organiza essa base de dados e transforma isso numa rede global de curadores. E aí esses curadores, eles selecionam os dados que são interessantes da gente publicar. A partir daí, a gente faz uma estruturação desses dados já selecionados numa plataforma. E aí a gente tem o resultado final, que é o index, que é esse produto. E aqui vocês podem ver que podemos, por exemplo, abrir as informações e acompanhar sobre empresas, não sobre um editor, por exemplo. A gente pode saber o que o Facebook está fazendo, o Facebook está recebendo fundos, o Facebook está adquirindo novas empresas. Então, a gente vai pescando essas informações das mais diversas plataformas de mídia e coloca ali numa timeline em que as pessoas podem acompanhar todas as informações a respeito de uma determinada empresa. Eu dei o Facebook como um exemplo, mas a gente pode fazer busca e achar outras empresas do nosso interesse, né? Vocês podem, por exemplo, entrar aí na financiamento, aquisições, investidores, e aí são ferramentas que outros negócios também podem utilizar. Então, a gente tem equipe de vendas, equipe de marketing, quando está fazendo pesquisa, por exemplo, para poder encontrar novos negócios, para poder trabalhar em associação. Então, na verdade, uma inteligência de uma plataforma de informações, nada mais do que isso. Aqui, os tracks que são utilizados pelo Index, até o momento nós temos mais de 100 mil empresas trabalhando e logadas na plataforma, coletando informações de mais de 100 outlets tecnológicos, que são aqueles lugares que eu falei para vocês que produzem, né, um grande volume de artigos. Esses artigos, então, eles são coletados, mais de 1.000, e nós temos, em média, mais ou menos $500 mil em termos de financiamento a cada dia sendo gerado. E aqui o nosso escritório central é baseado em Amsterdã. Claro, como eu disse para vocês, o trabalho ele está ainda em curso, o lançamento está previsto para o verão, para junho, julho deste ano de 2016, e a gente espera que nós tenhamos novas ideias, em que novas startups sejam criadas e que as pessoas, enfim, trabalhem juntas. Esse é o objetivo geral desse novo projeto. Então, aqui eu queria ouvir de vocês se há alguma pergunta, se vocês têm aí alguma pergunta até o momento, não? Por enquanto? Bom, sim, tem uma perguntinha aqui na frente. Não, Product Hunt, não, a gente não faz. Para aqueles de vocês que não sabem o que é o Product Hunt. O Product Hunt, na verdade, é uma plataforma em que você pode hospedar um determinado produto, e aí você vai, por exemplo, atenção de pessoas que são ou votadas como em ascensão ou em decadência, por assim dizer. Mas não, esse não é um projeto da gente, não. A gente até o utiliza. Quando a gente tem uma nova ferramenta, a gente tem um relacionamento muito bom com os proprietários da Product Hunt, e todas as vezes que a gente lança um produto, a gente pede para o Product Hunt fazer um feedback para a gente, oferecer comentários das pessoas que acessam a plataforma deles. E isso é fundamental. Quando a gente está construindo alguma coisa, receber feedback é fundamental, porque aí a gente recebe, né? Faz um brainstorming a partir das opiniões das pessoas, ouve os comentários. É por isso que o Product Hunt é tão fundamental. Lá no finalzinho, tem alguém que tinha alguma pergunta? Levantaram a mão aí? Desculpem, se alguém puder me ajudar, porque eu não estou conseguindo ouvi-lo. Será que tem alguém que pode levar o microfone lá no fundão? Muito obrigado. Você já respondeu o meu questionamento, tá? Bom, então agora eu vou falar um pouquinho a respeito das inovações digitais e alguns dos tópicos que estão, assim, super
em moda no momento na indústria da tecnologia. E esses aqui são alguns dos quais eu quero comentar com um pouco mais de foco. Claro, vai ser bastante breve, porque se a gente for falar sobre isso aqui, a coisa fica muito técnica, mas uma delas é a IoT, ou a Internet of Things, ou a Internet das Coisas, que possivelmente todos vocês já ouviram falar. Claro, às vezes as informações são um pouco vagas, a gente fica sem saber exatamente o que é, mas eu vou tentar explicar para vocês o que é a Internet das Coisas. Também vou falar um pouquinho sobre a automação, o que é automação, e em terceiro lugar vou falar a respeito das questões chave sobre como ter sucesso na era digital. Então, vamos começar com a IoT, a Internet das Coisas. Então, o que é a Internet das Coisas? Para aqueles que estão lá no fundão e não conseguem ler, basicamente a IoT é uma rede de objetos físicos, dispositivos, veículos, prédios e outros itens que estão ali basicamente ligados a sistemas de conectividade eletrônicos por meio de softwares, sensores e etc., que fazem com que aquele objeto colete dados e faça uma troca de dados. E a maior parte das pessoas acha que a internet das coisas é só uma comunicação M2M. O que quer dizer? Máquina a máquina ou machine-to-machine communication. Na verdade, basicamente seria uma linha de comunicação entre dois computadores de uma forma digital. Mas, na verdade, nós temos uma coisa importantíssima a ser levada em consideração em relação à internet das coisas. Então, quando a gente pensa em dois computadores só conversando entre si, não faz parte de jeito nenhum da internet das coisas. É fundamental que a gente tenha três coisas. Primeiro, comunicação de máquina a máquina, ou M2M, sensores, ou seja, o que são sensores? Sensores são dispositivos capazes de medir e avaliar, ou, em suma, captar dados. Os sensores, eles extraem dados e informações. E isso é um dos pontos mais importantes na internet das coisas. E o terceiro fator é que, claro, jamais vai funcionar sem conectividade da internet, sem aplicativos baseados em nuvens. Então, de uma forma bastante simples, nós temos a hardware, nós temos as máquinas conversando entre si, temos os softwares, temos aqueles aplicativos que estão ali baseados em nuvens, que estão interpretando, transmitindo esses dados captados pelos sensores, ou seja, eles estão lendo aquelas informações, são trazidas pelos sensores e enviam aquilo dali para o computador por meio da internet. Então, nós temos hardware, software e a conectividade pela internet para juntar tudo isso. Então, nós estamos vendo a IoT em uma série de indústrias agora. Por exemplo, a indústria médica é uma grande indústria para a internet das coisas. E também aqueles produtos de smart home na Europa, nos Estados Unidos, a gente já vê muito isso. Só para dar um exemplo para vocês, a internet das coisas está sendo muito comumente utilizada com esses dispositivos, aqueles dispositivos que a gente consegue, por exemplo, medir o consumo de energia da casa. Como é que você faz para abaixar a conta de luz? Você rastreia por meio de dois sensores instalados na sua casa e você faz um rastreamento. Então, não é tão relevante aqui no Brasil, que a gente tem um clima maravilhoso. Agora, lá na Holanda, na Europa, a gente tem um clima horroroso. Então, o aquecedor tem que ficar ligado o tempo inteirinho. E isso, claro, no fim do mês leva a uma conta de eletricidade imensa. Portanto, as pessoas estão sempre muito preocupadas em como reduzir o custo da energia e reduzir o consumo mesmo da energia elétrica. Uma das formas de fazer isso é fazer a instalação de sensores. As pessoas que criam esses sensores vão medindo o que está acontecendo ali na casa, com o nível de consumo de eletricidade. Então, tudo pode ser medido, interpretado e depois transmitido por meio de aplicativos. Então, nós temos vários desenvolvedores que estão desenvolvendo aplicativos para a internet das coisas. Então, nós temos uma rede aí de aplicativos que está em conexão, que permitem que vocês leiam esses dados e que tomem decisões informadas com base nesses dados. Por exemplo, os dados vão dizer para você, você está usando, a sua geladeira, por exemplo, está consumindo energia demais. E você pode reduzir o consumo ou tomar alguma providência para dar solução para essa questão. Então, essa comunicação de máquina a máquina é feita, você tem os sensores, que é a base do software, e depois você tem a conectividade da internet para que isso tudo seja juntado. E a automação? A automação ela é basicamente a substituição dos
do trabalho, da força de trabalho humana por máquinas e computadores e pela tecnologia. É algo que está acontecendo agora, mas não é coisa de agora. Já é algo que começou há alguns anos atrás, é um processo crescente, contínuo, que especialmente tem tomado um lugar muito grande na indústria tecnológica. E agora, basicamente, a gente tem um software para tudo. Tem um produto de software que resolve várias situações. E há apenas alguns detalhes a respeito da automação. A automação tem sido utilizada para melhorar os processos de trabalho e o fluxo de trabalho, né? A gente tem processos que são melhores, mais rápidos, aprimorados, para melhorar o fluxo de trabalho e, no fim das contas, em última instância, isso quer dizer um aumento das receitas, porque o trabalho humano, a força de trabalho humana, ela é cara. E a gente consegue, portanto, reduzir custos com a substituição de seres humanos por máquinas. As máquinas normalmente são mais inteligentes do que as pessoas e elas podem produzir mais, né, de uma forma focada, mais eficientemente, e isso resulta em menos custos e, eventualmente, em um melhor produto e uma receita mais ampla para as empresas. Portanto, as empresas estão sempre buscando como podem otimizar e automatizar determinados processos. Processos, por exemplo, em que elas possam implementar um software para melhorar o processo, e se isso puder ser feito, elas vão fazer isso com toda certeza. Em terceiro lugar, nós estamos falando a respeito do sucesso da era digital. Esse é um modelo que eu queria discutir com vocês. Parece meio complicado, mas não é. Quando a gente olha essa imagem, né, eu até queria aqui fazer uma explicação bem simplificada, porque esse modelo basicamente nos indica que há três coisas importantíssimas em se tratando de sucesso na era digital. A primeira delas é a consciência digital, também conhecida como conhecimento. Em segundo lugar, a colaboração entre as equipes de inovação digital. E, em terceiro lugar, nós temos as oportunidades digitais. São três coisas, eu vou passar uma por uma para explicar um pouquinho melhor. Então, em primeiro lugar, quando você quiser ter sucesso na era digital, é fundamental que você comece com uma base de conhecimento. Você não pode inovar ou criar coisa nova se você não tiver informação. Você precisa primeiro de gerar pesquisa e desenvolvimento para poder ter inovação como resultado. As empresas na indústria da tecnologia estão investindo milhares de dólares em pesquisa e desenvolvimento justamente para terem essa vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. É fundamental que a gente entenda que existem estratégias digitais que vão ter impacto no seu negócio. Então, se você estiver criando algo digital como parte do seu negócio, você precisa de ter essa visão. As inovações tecnológicas, elas precisam de ser a parte centro daquele negócio, não uma parte como outra qualquer. Nós vamos contratar o fulano e ele vai fazer a parte digital. Não, isso tem que ser implementado como um direcionador-chave daquela empresa. E essa é a parte de conhecimento, tá? A segunda parte, que eu também acho que é importantíssimo se você quiser ter sucesso na era digital, é estabelecer parcerias. Então, com muita frequência, duas mentes pensam melhor do que uma. Então, você tem que olhar não só para dentro da sua empresa. Claro, é ótimo você formar equipes ali dentro da sua própria empresa que sejam dedicadas para a inovação, sem dúvida alguma. Mas olhe para fora também. Quais empresas que estão ali do seu lado que podem te ajudar a alcançar os seus objetivos? Também pense fora da caixa. Você sempre tem que estar um passo à frente. A gente tem, né, muitas coisas que são tradicionais e convencionais e muita coisa já foi inventada. Então, nem tudo de inovação é inventar coisa nova. Às vezes você pega uma coisa que já existe e vai usar uma nova forma de usá-la. Só isso. Não tem que inventar nada novo. Também benchmarking, como lidar com a concorrência, olhar para o concorrente, falar, poxa vida, como é que a gente pode ser melhor do que eles? O que a gente pode fazer internamente que pode nos dar uma vantagem em relação a eles, né, em relação ao nosso concorrente? Então, até agora falamos sobre conhecimento, pesquisa e desenvolvimento e também a colaboração das equipes trabalhando conjuntamente. E, em terceiro lugar, nós temos essa área das oportunidades digitais, que seria um raciocínio centrado no processo, ou processocêntrico, se quiserem. Então, basicamente, você precisa de pegar um processo e fazer um sequenciamento de um passo 1 até o passo 10 para que você optimize não só o seu produto, mas a sua produtividade também. E um outro
ponto importantíssimo é esse raciocínio de fora para dentro. Pode soar complicado, mas basicamente o que quer dizer é ouvir ao seu cliente. E é fundamental para a inovação digital, porque no final é o seu cliente que está utilizando a tecnologia. Então, quando grandes empresas inovam e criam novas coisas, essas empresas precisam ouvir o consumidor, porque, em última instância, é esse consumidor que vai usar o produto. E essa informação é extremamente útil para essas empresas. E é isso que a gente chama de raciocínio ou de mentalidade de fora para dentro. Ou seja, você pega aquela informação que vem de fora, traz para dentro para criar novos produtos. Então, para a inovação digital, eu vou dizer para vocês que esse raciocínio, essa mentalidade de fora para dentro é fundamental. Então, só para resumir, claro, a gente tem o CIO como sendo o cara, digamos assim, da inovação digital, é o sujeito que tem que construir mesmo a consciência digital, que tem que formar essas equipes de inovação digital e que tem que desenvolver essas oportunidades de inovação criativa e ouvir ao cliente e, de fato, dar um boost em todo esse processo. Então, essas aí eram algumas das coisas a respeito da inovação digital e algumas das dicas-chave. Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Alguma coisa que não ficou clara para vocês? Não? Muito bem. Então, vamos para o próximo, que seriam as estratégias de monetarização, estratégias digitais. Também é sempre importante, o objetivo final, na maior parte das vezes, como eu já falei para vocês, é o lucro. As pessoas, às vezes, elas começam um projeto e, no fim das contas, o que elas querem é pagar a conta, não é? E, no final, a receita é o mais importante. A monetarização pode parecer um termo meio complicado, mas nada mais é do que formas de se ganhar dinheiro com um determinado projeto, ou seja, frentes de geração de receita. Então, eu quero fazer aqui um quiz com vocês. Como é que alguns desses maiores nomes da tecnologia ganham dinheiro? Então, a gente tem muitos aplicativos, coisas que a gente utiliza todo dia, mas a gente talvez nunca tenha pensado como é que isso gera dinheiro, ou seja, como é que isso cresceu tanto. Então, eu quero fazer um quiz aqui com vocês hoje. A gente reconhece todos esses ícones aqui, né? A maior parte de vocês utiliza isso daqui todo dia, até o Tinder, né? Especialmente o Tinder. Vocês já pensaram como é que isso aqui gera dinheiro, pessoal? Você usa isso aqui de graça. O WhatsApp, você manda centenas de milhares de mensagens todo dia, só que é de graça. Instagram, você posta suas fotos depois das férias, fim de semana, tudo de graça. Então, como é que essa empresa ganha dinheiro? Alguém tem uma ideia de como isso acontece? Eu já ouvi gente cochichando aí, falando advertising, ou seja, propaganda. Vocês já viram uma propaganda sequer no WhatsApp, gente? Ninguém já viu aqui, né? Patrocinadores? Bom, patrocinador, tem mais alguém aí com alguma outra sugestão? São as características premium, as premium features. Vendem os seus dados? Olha, não deveriam, não. Eles até fazem. Tem uns que entram numa grande encrenca com tudo isso, mas, enfim. E existem coisas interessantes que podem derivar disso. É interessante, gente, a gente pensar mais a fundo a respeito disso. São 4 empresas que eu tenho certeza que todo mundo aqui utiliza todo dia. E são das maiores empresas do mundo que estão fazendo e gerando uma das maiores receitas do mundo. Mas, muitas vezes, não é muito claro mesmo como é que eles geram a sua receita. E é por essa razão que eu estou aqui dando um tempinho todo especial para a gente falar sobre isso. Alguém já tinha falado um pouquinho sobre o WhatsApp e, como eu disse para vocês, eles não fazem propaganda. Ninguém jamais viu uma propaganda dentro do WhatsApp. O WhatsApp, na verdade, eles começaram, não sei se vocês se lembram, que o WhatsApp ele custava 99 centavos em alguns países, né? Em outros era de graça, totalmente de graça, mas em outros custava. E eles foram gerando o $1 at a time, ou seja, $1 de cada vez. E aí, outros programas, o pessoal ficava um ano de graça, depois pagava um ano $1 por ano. E aí, aos poucos, né, imediatamente, na medida em que o aplicativo foi sendo disseminado, foi gerando uma receita gigantesca. Agora, nós temos uma estimativa de receita de mais de $700 milhões e ainda tem 1 milhão de novos usuários usando
o aplicativo por dia, ou seja, não é tanto assim, é por isso que eu coloquei, né, que existem outras frentes de receita e oportunidades para o WhatsApp. Vamos pensar, vocês imaginaram se o WhatsApp decidir, por exemplo, começar com a propaganda dentro do seu aplicativo? Eles estão aí totalmente livres para fazer a aplicação, para fazer um design de projeto, né? Olha, vamos pensar em mudar o WhatsApp, vamos transformar isso aqui num local em que uma determinada empresa possa fazer propaganda do seu produto. Já imaginaram o alcance? A massa de pessoas que isso aqui pode alcançar? Isso é extremamente interessante. Agora, por outro lado, o WhatsApp possivelmente não tomou essa decisão porque quer manter a experiência do cliente como a experiência mais agradável possível, porque as pessoas não gostam de ficar vendo, especialmente nesses pequenos dispositivos, porque às vezes você erra, clica no lugar errado, dá uma confusão danada. Então, o WhatsApp possivelmente optou por essa estratégia. Uma outra coisa que talvez vocês não tenham pensado é que eles talvez tenham aí os emoticons premium, né? Agora, no WhatsApp, vocês sabem, vocês têm emoticons que podem ser utilizados de graça, você tem animaizinhos, tem smileys, tem carinhas e etc. E se um dia o WhatsApp resolver falar assim, ó, vamos criar agora os nossos próprios emoticons e, bom, o que está na moda agora, né? Vamos lá, vamos supor, não é, com os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas chegando, nós vamos usar agora um emoticon das Olimpíadas, só que esse emoticon vai custar $1 ou 50 centavos. Então, essas são coisas que são levadas em conta e que o WhatsApp certamente está aí com inúmeras possibilidades de mais receita e outros serviços de mensagem já até estão utilizando essa técnica, especialmente na Ásia. E a estimativa é de que o WhatsApp pode rapidamente, se decidir utilizar outras frentes de receita, vai partir aí dos 700 milhões de usuários ativos e gerar uma receita de mais de $30 bilhões a cada mês. Então, é claro que o WhatsApp ele envia 30 bilhões de mensagens por dia, né? No dia de hoje, nós teremos mais de 30 bilhões de mensagens sendo enviadas pelo WhatsApp. Então, isso é informação que chega na empresa. Eles podem se valer dessas informações. Então, claro, tem limitações da privacidade, tudo isso, né? São mensagens privadas que as pessoas compartilham, né? Agora, vamos pensar num nível geográfico, eles certamente podem usar isso, eles podem descobrir, por exemplo, aonde nós temos o maior número de mensagens sendo enviadas, em que parte do mundo, por quê? Então, eles têm acesso a essas informações e podem utilizar as informações como uma vantagem. E, no fim das contas, sempre vai haver informações que podem ser vendidas. Nem todas podem ser vendidas, mas algumas delas certamente serão. E era isso que eu acho que era interessante falar. Tem o próximo aplicativo, que é o Snapchat. O Snapchat, na verdade, até faz, sim, propaganda. Mais recente, mais faz. E, antigamente, eles começaram somente fazendo compartilhamento de mensagens, depois de imagens e fotografias, e deletavam o conteúdo, né? E agora, eles não estão fazendo, no começo não estavam gerando muito dinheiro. Agora já estão começando a gerar esses $100 de CPM. O CPM é o Cost per Mille, ou seja, nós temos $100 para cada 1.000 visualizações. Só para dar um exemplo para vocês, o Snapchat agora tem 11 publicações ali dentro do aplicativo, naquela seção ali de histórias, né? E ali tem vídeos, tem fotos, etc. E para cada 1.000 visualizações desses artigos e notícias que são recebidas, aquele editor ele tem que pagar
$100. E só que nós temos milhares de usuários utilizando o Snapchat. Então, essas visualizações, elas sobem a cifras milionárias e, portanto, é uma fonte de receita muito interessante para o Snapchat. Eles também estão implementando agora as histórias e o Snapchat paga aí mais ou menos $15 bilhões para alojar uma historinha ali na sua aba de histórias. Então, agora eles estão trabalhando com supermarcas, como, por exemplo, o Super Bowl, quando está a organização do Super Bowl, né, para poder fazer propaganda do Super Bowl, vender os ingressos, etc., pagou mais ou menos isso daí. Eu não sei o número exato, mas é só para dar uma ideia para vocês dos valores, das cifras. É um aplicativo totalmente gratuito, todo mundo usa, mas ele tem esse valor aí de $15 bilhões hoje. Então, é só para vocês pensarem que quando a gente usa algo, nós temos que tentar raciocinar. Eu estou aqui, não pago nada. Como que eles estão ganhando dinheiro? Então, é realmente algo que nem sempre vai no sentido de negócio consumidor. Às vezes é sempre de negócio para negócio. O próximo é o Tinder. O Tinder passou 2 anos sem ganhar um centavo, mas ainda assim havia muito interesse, né? E a gente fica pensando, como que uma empresa sobrevive com 2 anos sem nenhuma receita? Então, muito frequentemente acontece com empresas de receberem um investimento de um investidor anjo ou de um fundo de investimento, né? Essa é uma das soluções. E é claro, eles têm que manter aquelas operações em curso, têm que pagar as suas despesas. E como é que eles fazem para pagar isso se não há receita? Então, depois de 2 anos sem nenhuma frente de receita, a Tinder lançou o Tinder Plus, que foi uma excelente estratégia de monetarização da sua plataforma. Lançaram as opções do programa Premium, por exemplo, a opção passaporte, quando você está fora do seu país, né? E aí você vai buscando gente ali, passando ali da direita para a esquerda, e eles fizeram uma estimativa aí de $75 milhões em 2015. Mas todas essas empresas, na verdade, elas estão apenas no começo, né, do seu potencial de gerar receita. E isso é fundamental de se pensar, porque numa era digital, depois que você gera essas estratégias de monetarização, quando você tem ali a sua base de clientes, de seguidores, ou uma massa muito grande de pessoas utilizando o seu aplicativo, sua plataforma, ou visitando o seu website, existem inúmeras formas de transformar aqueles seguidores em frente de receita. Ainda existem inúmeras outras características que podem ser transformadas em lucro, né? São milhares de pessoas, eles podem desenvolver quantas características quiserem, eles podem cobrar o que quiserem também. Então, e com isso a gente já pode pensar a quantidade de dinheiro que eles podem gerar e nem estão fazendo propaganda no aplicativo. É uma opção para eles? Sim. Podem, por exemplo, optar por essa estratégia, que é até interessante. Bom, o último que eu quero falar com vocês é sobre o Instagram. O Insta é também uma história em que eles se concentraram nos primeiros anos em construir o aplicativo com características interessantes. E por que o Facebook pagou $1 bilhão pelo Instagram se o Instagram não gerava nem um centavo? E a resposta para isso foi só pelo potencial que o Facebook viu no Instagram e na base de usuários, nos seguidores que o Instagram já tinha. Isso vale muito dinheiro. Então, hoje em dia, as pessoas estão, às vezes, só por terem uma base de seguidores ampla, só de terem isso já ganham dinheiro. E aí se o seu aplicativo, por exemplo, tiver uma boa penetração, mesmo que você não gere dinheiro, você já vale dinheiro. É um aspecto relevante, especialmente hoje em dia, utilizar, por exemplo, o Instagram como uma plataforma de marketing. Então, vamos supor que você tenha uma startup ou só uma ideia, né? Eu não sei, para começar a vender salgados, vamos supor, e você tem ali 100 mil seguidores no Instagram, você já tem gente nessa indústria, na indústria de bebidas e alimentos. E, então,
basta ter uma base de usuários, uma base de seguidores, isso por si só já é uma oportunidade para você fazer propaganda, porque a propaganda é fundamental para você alcançar essas pessoas e essa audiência-alvo. Então, o Instagram, a estimativa é de 700 milhões de dólares de receita em 2015. Ainda não é aquele 1 bilhão que o Facebook pagou por eles, mas ainda assim, a expectativa é de que eles gerem 5,8 bilhões até 2020. Então, dentro dos próximos 4 anos, espera-se que eles tenham um imenso crescimento e, basicamente, porque eles começaram já por meio da propaganda. E eu acho que há apenas alguns meses atrás, né, que o Instagram começou a fazer pequenas propagandas e as propagandas estão começando a crescer, mas que estão limitadas a um grupo pequeno de pessoas, não atingem todo o Instagram, mas começaram com gente grande, Coca-Cola, gente grande, para poder fazer propaganda no Instagram. Então, essas empresas estão pagando muita grana para o Instagram. E se isso continuar a crescer, o que parece que vai acontecer, eles vão começar a aprender, nós temos uma curva de aprendizado e as oportunidades são infinitas. 5,8 bilhões é muito dinheiro, especialmente se a gente for pensar agora em reais, imagina, em reais vezes 4. Quanta grana? Bom, então aqui algumas dessas estratégias de monetização mais comuns. Nós temos esses modelos de assinatura que também têm sido utilizados, os modelos que são freemium que nós utilizamos, temos as características premium que também já vimos, temos o digital advertising. Então, rapidamente, só para vocês relembrarem. Os modelos de subscrição são aqueles em que a pessoa paga uma taxa de licença mensal para utilização normalmente, e no software a gente frequentemente vê isso acontecendo ou por usuário ou por mês. Então o usuário pode, por exemplo, pagar para cada usuário da empresa que está usando aquele produto ou fazer uma assinatura que é só mensal, independente do número de usuários. O freemium a gente vê muito no gaming e na indústria de gaming, e a gente vê que é um pesadelo para um monte de pais aí quando os meninos começam a usar aplicativo, você acha que ele está usando um joguinho de graça, quando você vai ver aí dentro do jogo, fala, ó, fulaninho, você não pode seguir adiante para o próximo nível, você tem que comprar 50 moedas ou a sua energia acabou, você tem que comprar mais combustível, e aí surgem as coisas mais loucas do mundo que você pode imaginar para desculpa para gastar. E aí você, num ambiente digital, você começa a gastar dinheiro de verdade. E especialmente, né, porque na maior parte das vezes é gente jovem, são crianças muito novinhas que estão jogando esses jogos, eles não fazem nem ideia de que tem dinheiro de verdade envolvido ali. Às vezes o cartão de crédito está lá, ligadão, você dá um clique, já cai na conta corrente do cartão de crédito do pai e da mãe e o negócio pode desandar. Então, na maior parte das vezes, o freemium é utilizado, sim, na indústria de gaming, é chamado de freemium, é free pero no mucho, né? Então, a gente sabe que funciona desse jeito, tem uma limitação, você pode jogar o joguinho de graça, pode fazer isso e aquilo de graça, mas chega num determinado ponto, a partir de um certo ponto, o joguinho barra você, fala, olha, se você quiser, você volta amanhã, hoje acabou, ou você tem que pagar. Então, é um modelo interessante que está acontecendo e que a tecnologia tem explorado bastante. É um modelo que pode ser utilizado para várias outras indústrias. Os modelos premium, também muito conhecidos, o LinkedIn tem, o Tinder está começando a utilizar agora, todo mundo tem acesso, mas se você quiser ter acesso a determinadas características especiais e com certos privilégios, você precisa de pagar. E especialmente para as plataformas de comercialização de música, né, com muita frequência eles têm inclusive aquela solução que é especial para negócios, para business mesmo, e tem um modelo que às vezes é de B2B e às vezes B2C, de negócio para consumidor e de negócio para negócio. E também agora em relação ao digital advertising, essas propagandas digitais, é fundamental que haja primeiro um alcance muito grande, né? Uma base de usuários bastante ampla, e só por ter essa ampla rede de pessoas, né, para as quais você consegue alcançar, tudo isso já é muito valioso. E então só com alcance
você consegue fazer a monetarização do seu aplicativo, do seu negócio. E como que isso funciona? A mídia social, por exemplo, por meio de um blog, você já consegue gerar receita. Às vezes as pessoas não pagam por esse blog, mas só por ter aí 100 mil ou 500 mil usuários no Instagram, no Facebook ou em qualquer outro mídia social, você já tem um valor de empresa. E isso basicamente faz com que você posicione a sua marca dentro de um website, dentro de um determinado aplicativo, né? E aí você vai ter ali um espaçozinho para exibir a sua logo ou o que quer que seja. E nós, no The Next Web, nós agora queremos só dar um exemplo para vocês, que a gente queria fazer uma disrupção nesse mercado de digital advertising. Eu vou falar um pouquinho para vocês mais tarde, né? E não é só postar alguma coisa e rezar para dar certo, não é só isso, não funciona assim. A propaganda digital, ela está suportada por toda uma estratégia, você precisa de estar suportado por um raciocínio, por uma campanha sólida. Então, a propaganda digital, ela requer uma estratégia sólida e uma campanha de gestão. Então, onde quer que você tente promover a sua plataforma, não é só pensar, vou colocar o meu logo aqui nesse site de notícias, ou isso daqui é algo que parece ser legal, vamos esperar que dê certo. Não, tem muito mais além disso. É muito importante que você tenha uma equipe que faça a gestão dessa campanha, que rastreie tudo que está acontecendo, especialmente no mundo digital. Vou usar um exemplo, inclusive que eu só vi aqui no Brasil. Eu estava lá na minha casa e aí eu estava ouvindo um carro, né, passando com um alto-falante, olha. Fazendo propaganda de açaí, fazendo propaganda disso, daquilo. É uma forma super convencional de marketing aqui no Brasil, né? O carro de som. E ninguém sabe quantas pessoas ouvem a mensagem, não sabem quantas pessoas vão sair de casa para poder comprar um açaí depois de ter ouvido a mensagem. Agora, com a propaganda digital, você pode fazer todo um rastreamento. Você sabe exatamente em quem chegou, quantas pessoas empreenderam uma ação em direção àquele produto, foram em busca do produto. Então, realmente, você tem que pensar em todos esses passos subjacentes àquela campanha. Então, você tem como arrebanhar uma grande quantidade de dados e usar esses dados para o seu próprio benefício. Então, aprender com os seus erros é uma curva de aprendizado constante. Muitas vezes a gente começa com pouquíssimas informações, aí da segunda vez você já tem mais informações, porque você aprendeu a partir da sua primeira experiência e assim por diante. Então, muitas coisas aparecem a partir dessa experiência de exploração da propaganda digital. Isso aqui foi uma coisa que nós criamos, em que a gente estava tentando fazer essa disrupção da propaganda digital. Nós ficamos pensando. Ali nós tínhamos um website com 8 milhões de visualizações por mês e poderíamos aí colocar banners, poderíamos fazer. Só que a gente criou uma coisa bem legal. Olha, a gente criou uma propaganda, um ad de tela inteira. E aí o teor, né, é como se ele passasse pela tela. Então alguém, por exemplo, que sai do Facebook ou de qualquer mídia social, ele entra na nossa página, ele não vê o artigo, ele vê só a propaganda. Então, basicamente é isso aqui, olha. Esse daqui é uma da BMW, né, que a gente poderia fazer, só para vocês terem uma noção. Você entra no artigo, só que do lado de cá o artigo está só na sua direita. E funciona assim, olha. É como se o artigo ele deslizasse para cima da propaganda. E com a página inteira, você tem inúmeras possibilidades daquele proprietário gerar, né, novas ideias, e você tem ali muitas chances.
para criar uma coisa bem legal. E você tem como rastrear tudo, como eu já disse para vocês, saber exatamente quantas pessoas visitaram. Aquele da BMW foi só uma imagem, mas você pode, por exemplo, ter um texto com um linkzinho para acessar uma outra página. Você pode ir até o finalzinho, eu já estou concluindo aqui também. Bom, eu espero que agora vocês já tenham perguntas. Então, se não tiver perguntas, significa que eu fui um ótimo palestrante, expliquei tudo. Olha, definitivamente, qual é o meu conselho para vocês? Tentem se atualizar sempre, porque nós temos muitas fontes de informações. The Next Web é uma excelente fonte, existem outras, né? Pode passar para o último slide, por favor? Então, me sigam no Twitter, se vocês tiverem quaisquer perguntas que às vezes não querem perguntar agora, manda uma mensagem para mim no Twitter, não tem problema. Então, alguma dúvida, pessoal? Aqui na frente parece que sim. Bom, quando vocês soltaram o Canvas Ads, eu me lembro que os usuários do Facebook fizeram um comentário ali do post. Ah, olha, não está legal, estão me interrompendo. Como é que foi, então, o resultado para a Next Web? Vocês acharam que aumentou, melhorou? Vocês mudaram a estratégia depois de terem visto esse feedback? Ah, boa pergunta essa. Quando a gente lançou o Canvas Ad, nós tivemos comentários positivos e negativos também. E, claro, toda vez que a gente solta algo novo, né, ou uma ideia criativa, sempre vai ter gente que não vai gostar da ideia ou que vai gostar mais da ideia anterior. Então, a gente fez uma atualização. E até para quem muda de logotipo, gente, tem gente que fala, ah, não, eu gostava mais dos antigos, né? Ou vai mandar comentário. E mídia social tem cada comentário mais horroroso. E não tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Então, o que a gente tenta fazer é focar naqueles que são positivos, dos quais a gente consegue ganhar algo. Então, aqui nós temos, numa perspectiva comercial, isso permite que a gente acrescente, por exemplo, um conteúdo mais estético, mais bonito no site. E ainda assim, achar uma forma de gerar receita com aquilo dali. Nós gostamos muito de ter essas propagandas mais elaboradas, né? Porque, claro, se você não tiver propaganda no website, fica muito difícil. A gente vai ter que achar um outro modelo para poder gerar receita, né? Os nossos fundadores escolheram essa modalidade de geração de receita. Agora, é claro, você não pode também fazer propaganda em todos os ambientes do site, senão fica muito poluído. Então, a gente vai ter, inclusive, aí várias e inúmeras modalidades de cobrança, não é? Claro, se você ficar cobrando das pessoas para lerem notícias, elas vão sair do seu site e não vão voltar, elas vão para outros sites que oferecem aquela mesma informação gratuitamente. Então, é preciso que você use isso moderadamente. Então, e definitivamente nós recebemos, sim, alguns comentários negativos e a gente sempre tenta interagir com essas pessoas, né? A gente tem, inclusive, o pessoal da mídia social, o diretor de mídia social, que cuida disso. Mas, no fim das contas, se a gente for colocar na balança, o positivo, sem dúvida alguma, superou o negativo. Alguma pergunta? Eu vejo que tem mais uma perguntinha lá no fundo. Você acha que o Brasil é um bom mercado para se investir? Definitivamente. Acho que o Brasil ele tem muitas oportunidades para se investir, não só para a Next Web, mas para inúmeras outras empresas europeias e também dos Estados Unidos. E de outros lugares do mundo também, porque o Brasil tem 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas. Ou seja, esse é um potencial de seguidores imenso. Nós temos oportunidades infinitas aqui no Brasil, especialmente para quem quer fazer propaganda, né? E para gerar uma base de seguidores ampla. Eu até me esqueci de mencionar, mas nós organizamos essa The Next Web Conference 2 vezes aqui no Brasil, 2012 e 2013. Nós fizemos 2 conferências pequenininhas em São Paulo e nós acabamos decidindo interromper esse projeto
por hora, porque nos concentramos no nosso crescimento nos Estados Unidos e na Europa, que são os nossos principais mercados. Mas eu espero que em breve a gente possa voltar para o Brasil para organizar eventos aqui. Eu já estou aqui agora no Brasil trabalhando, tenho, né, essa oportunidade de alavancar as coisas mais de perto. A gente, sem dúvida, vai voltar aqui para o Brasil para organizar mais coisa e talvez, quem sabe, um dia a gente não vai ter, inclusive, uma versão em português do nosso site. A gente nunca sabe, é sempre possível. Eu gostaria de saber se na implementação do Canvas Ads, dentro da plataforma de vocês, de distribuição de conteúdo em massa, se foi feito um tratamento, ou seja, segmentação de perfil, de usuário mesmo. Você já tem, você citou questão de 8 milhões de visitantes. Esses usuários você consegue segmentar pelos interesses deles. Então, para a apresentação dessas plataformas de propaganda, foi feito esse tratamento para apresentar para ele um anúncio que ele realmente já tem um interesse identificado, ou se foi feito de uma forma mais abrangente, e se foi feito esse tratamento de conteúdo para apresentação, de publicidade, houve uma absorção boa, uma boa absorção do mercado, ou foi um limitador para novos produtos, novas tecnologias, questões novas que aquele usuário ainda não demonstrou o seu interesse? Alright. Muito bom. Sem dúvida, a tradução ajudou bastante. Olha, definitivamente, né, nós tivemos, sim, condições de fazer uma segmentação, mas não exatamente com base no perfil de usuário, mas num parâmetro geográfico. Então, nós fizemos uma segmentação por setorização geográfica. Por exemplo, nos Estados Unidos. Estados Unidos, né, a gente fez a separação por país, não fizemos assim por perfil. Agora, sem dúvida, é algo que nós teremos milhares de oportunidades para desenvolver isso daí com os mais diversos perfis. Então, com o Canvas Ads, não é algo que a gente está fazendo definitivamente. Nós ainda estamos desenvolvendo, estamos tentando achar formas de desenvolver ainda ads mais e mais específicos, porque quanto mais específico aquela propaganda, melhor, né? E definitivamente nós estamos, sem dúvida, trabalhando nisso. A segunda parte, né, da sua pergunta, se foi mais negativo, se foi mais positivo, da forma como isso foi recebido pela audiência, eu já tinha até mencionado isso aqui. Foi, na verdade, uma mistura das duas coisas, né? Mas, de modo geral, o que a gente percebeu foi que a abordagem das pessoas foi positiva. As pessoas receberam bastante. E também nós não utilizamos patrocinadores e nem empresas comerciais. O que nós fizemos, nós começamos a exibir trabalhos artísticos, né, de designers, e nós lançamos a ideia assim. E a gente começou a deixar as pessoas exibirem os seus trabalhos artísticos, e isso é um excelente canal para você alcançar mais gente. A partir de um determinado ponto, nós começamos a ter um viés mais promocional, com um alvo mais geográfico, e, sem dúvida, esta é uma oportunidade para a gente se concentrar no perfil e depois analisar o perfil. Isso pode ser feito, por exemplo, no Facebook. Então, tem até uma opção, né, de fazer um boosting, uma amplificação de conteúdo do The Next Web para o Facebook. E o Facebook te dá a opção de ser muito específico em relação ao perfil e chegar em audiências bem específicas. Agora, isso é algo que a gente ainda precisa de promover o Canvas Ads, mas para o futuro. Não temos mais perguntas? Muito bem. Muito obrigado por terem sido uma ótima audiência. Ótimo dia para vocês. Pessoal, bom dia. A gente agradece ao DERC. Deseja boa viagem aos alunos que vão na missão internacional para Nova York, visitar The Next Web. Aos convidados também do Sebrae, aos professores. Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação.